Matthew is in the New Testament. Novo Testamento. The New Testament. Quero ver os jovens, os irmãos, as irmãs com Bíblia na I mão, want to see the youth with Bibles in their hands. abrindo no Mateus capítulo 13. Opening in Matthew 13. Tá? Vou esperar. É o primeiro livro do Novo It's Testamento. the first book of the New E nós Testament. estamos falando sobre o reino dos And we're céus. speaking of the kingdom of heaven. Quem quer ir para o céu aqui? Who wants to go to Levanta a mão. Quem heaven? quer ir para o céu? Who wants to go to heaven? Quer ir para o céu? Do you want to go to heaven? Então, a mensagem que está aqui, So the message here neste Mateus 13, in Matthew 13 foi pregada por Jesus. was taught by Jesus Porque Ele quer que você vá para o céu. because he wants you to go to heaven. Mas Ele quer que você preste But he atenção. wants you to pay attention Porque existe um because inimigo. there is an E enemy ele vai tentar tirar você do céu. and he'll try to remove you from Amém? heaven. Amen. Já encontrou Mateus? Have you found Matthew Capítulo 13. chapter 13? Aí agora você vai se levantar. So you Só will para a gente stand ler a Bíblia. just for us to read the Bible. Por que se levantar? Why stand? Em respeito à palavra do Senhor. Amém? Respect to the word Então of God. levanta aí So agora. stand up right now Eu vou ler. and I will E a read. minha irmã vai lendo também. I will read. Versículo 24. Verse 24, Mateus 13. Matthew 13, Versículo 24. verse 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: Another parable he put forth to them, saying, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo But when men slept, his enemy came e semeou o joio no meio do trigo and sowed tares among the wheat e retirou-se. and went his way. Fecha os olhos. Close your eyes. Deus Todo-Poderoso, Almighty God, eu sei que estás aqui. I know that you are Sei que here. os teus anjos estão I aqui. know that your angels E eu are here. invoco neste lugar, I invoke you in mais this uma place. vez, Once o more, poder the do power sangue de of the Cristo, blood of o Jesus, poder the do power nome de Jesus of the Cristo name of e o Jesus, poder and the e a power unção of the do anointing Espírito of Santo the Holy que Spirit toque agora that touches right todo o now corpo que aqui each and está, every body toda that is pessoa here, que aqui every entrou. person that entered Unge, here. Senhor, Anoint, os Father, olhos, the eyes, os ouvidos, the ears, o nariz, the nose, a boca, the mouth, as mãos, the hands, os the pés, feet, a mente, Senhor, mind, Lord, seja levada para ti, taken que to todos you, possam that everyone here may entender a tua understand palavra, your word. em nome de In the Cristo name of Christ Jesus, Jesus, que todo demônio that every que demon vem colocar that comes to put sono, sleep, sai agora, get out em now. nome de In Jesus, the name of que Jesus, vem colocar that comes to cansaço, put tiredness. sai Get agora, out right em now. nome de In the Jesus. name of Jesus, Todo demônio every que quer demon that atrapalhar, wants to block, vai saindo, and get em out nome right de now. In Jesus the name of Cristo. Jesus Eu Christ, clamo, I Senhor, cry out que a right tua now palavra that your word será ministrada that will be aqui. ministered here Entre, Senhor, may enter e se and enraize may be nos rooted in corações, the hearts para a glória do teu for the nome, glory of your em name. nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Você pode aí You sentar, may be seated em nome do in the Senhor name of Jesus Jesus Cristo. Christ. Mancapela, fica preparada. Be prepared. Vou te chamar 1 minuto, você vai dizer como que Jesus entrou na sua She will vida. testify how Jesus entered into Amém. her life. Amen. Amém? Amen. Irmão João, fica preparado. Brother John Vou as te well chamar para dizer como é que Jesus entrou na sua vida. to testify. Porque quando Jesus entra na tua Because when vida, Jesus enters in your o life, reino do céu está the entrando kingdom of também. heaven is also Está entrando a entering. presença The dele. presence of Está God entrando a is graça entering. dele. The grace is Você já entering. não é mais You are not anymore perdido, a lost uma person, pessoa que someone estava nas mãos do inimigo. that was in the hands Você of the agora é um enemy. salvo, Now you were saved. liberto. You were delivered. Aleluia! Amen. Pode dizer aleluia! Say Pode dizer hallelujah. glória a Say Deus! glory to God. Quero que vocês aprendam I a want you glorificar. to learn. A palavra do Senhor aqui nos The word conta, of God here tells us no capítulo 13, in chapter versículo 13, 24, verse que 24, Jesus ensinou uma parábola. that Jesus taught a O que parable. é uma parábola? What is a É uma parable? história It is a story que no final dela that at the end nós temos um ensino. we have a lesson. Então Jesus disse So Jesus said que here esta história aqui, that the story here, que história? what story? A história
da Cinderela? Is it Cinderella? Hã? Do capuchinho vermelho? The little red hood? Que história que é? What story is this? O que diz aí na sua What does Bíblia? it say in your Bible? É a The parábola parable do trigo e of do... the wheat and Joio. the tares. E Jesus disse o quê? And what did Jesus say here? Que o reino That the kingdom dos céus, of heaven, o reino do diabo, the kingdom of the devil, o reino de quem? the kingdom of who? De quem? Of who? Dos céus, Of heaven, de Deus. of God. Então ele está usando uma história So he's using a para story falar sobre o reino dos to céus. speak of the kingdom of E ele heaven. diz assim, And he says, próximo slide. the next slide, Jesus estava contando a história. Jesus was telling the E ele diz story. isso o quê? And what did he Que say? é parecido, That is like, que é semelhante it's like a um homem a man que semeia who sows a boa the good semente. seed. É que semente? What seed? O que diz na tua Bíblia, What versículo does it 24? say? Verse 24. A boa The good. semente. Vou já explicar o que é essa I'll semente. explain what the seed is. Próximo slide. Next slide. Mas But aconteceu uma coisa. something happened. Dormindo os homens, Sleeping men. veio um amigo. A friend came. O que diz na tua Bíblia? What does it say in your Bible? Veio o Who inimigo. came an enemy. Uma pessoa do mal. Someone who's evil. E ele veio And he came e ele semeou and he o sowed joio tares no meio among das maçãs. the apples. No meio do quê? Among No what? meio do quê? Among what? Do trigo. Quem semeou? Who sowed? O... Who? Ali, ele lá em cima. Tá vendo aí? You see? Manda lá, tá pegando bem aí? Tá lá em cima também, tá pegando? Quem semeou o mal? Who sowed evil? Ok. Então vamos continuar. Próximo Continue. slide. Next slide. E aí o que aconteceu no versículo In 26? verse 26, what happened? E quando cresceu a planta, And when the plant grew, frutificou it e fructified, apareceu também o joio. and the tares also appeared. Versículo 27. Verse 27. E os servos do pai da família, So the servants of the owner indo ter com ele, came to him, disseram: and they said, Senhor, Sir, Senhor, Sir, não semeaste tu did you not sow no teu campo boa semente? in your field good seed? Por que então está aqui o joio? How do we have tares? Tá vendo aí? You see there? Tá vendo aí? You see there? E versículo 28. Verse 28. E ele lhe diz: And he said to them, um inimigo an enemy é quem fez isto. has done this. E ele disse mais o quê? And what did he say? E o servo lhe disse: And the servant said, queres que vamos arrancar? do you want us then to go and gather them up? Versículo 29. Verse 29. Porém ele diz: But he said, não, no, para que ao colher o joio, lest while you gather up the tares, não arranques também o trigo com you ele. also uproot the wheat with them. Vou explicar por quê. I will explain Amém? why. Próximo Amen. slide. Next slide. Você está vendo aqui Do esse you see slide? here the slide? Eu vou pedir só para reduzir essa luz aqui púlpito, só para você ver. Just for you to see when Por you que, choose the que light. o dono Why did the owner daquele campo of that field disse: say, olha, não colhe agora, do not gather them porque se now? você colher agora, Because if you gather você now, vai arrancar o trigo you will também. remove the wheat as well. Você está vendo aí estas duas plantas? You see the two plants. De um lado nós temos o trigo, One side we have wheat, do outro lado nós temos o joio. on the other side we have tares. Você consegue ver a diferença Can you see the difference entre o joio e o trigo? between wheat and tares? Talvez aqueles que fizeram plantação Maybe those who studied plantation de trigo, of wheat ou que já estão acostumados com or that esse are used tipo de agricultura, to this agriculture,
Eles vão saber a diferença. They will know the difference. Assim como o pastor sabe Like a pastor a knows diferença the difference entre os crentes. between Christians. Assim como um cristão espiritual, Like a spiritual ele Christian, consegue olhar-se num grupo they can look at a e group, ele sabe quem é o espiritual do they know grupo, who's spiritual of the group, quem é o que está querendo desviar and those that want to divert, e aquele que é do mal. and those that are from evil. Só se você tem experiência. Only if you have experience. Olhando aqui assim, So looking at it just like that, parece igual, it looks the same. parece a mesma It coisa. looks like the same thing. É quando eles já são grandes, When they grow, que você vai pegar, that's when you will take. você vai ver que o trigo, You will see that the wheat, dentro dele, in it, tem uma it semente has a seed que se torna, that becomes, eles pilam, they grind it, e aí se torna farinha de trigo. and it becomes flour. Mas o joio But his, não tem nada. it has nothing. É palha. It is just grass. Rei, é Hey. palha. Não It's serve just para hay. nada. It's, Não serve para it's comer. useless. You don't eat Não it. serve para nada. You don't do anything with it. Tá bem? Então vamos lá, próximo slide. Next slide. Então nós vemos aqui que a boa semente So the good seed é a palavra de is Deus. the word of God Que o Senhor nosso Deus that the Lord our trouxe a God, nós. He brought to us. Ele enviou o seu Filho Jesus He Cristo sent His Son Jesus para este Christ mundo to this para world trazer o to evangelho bring the da gospel graça. of grace. Esta palavra This word é a boa is semente. the good seed. Só que para uma semente crescer, But for a seed to grow, ela tem que ser plantada. it needs to be planted, Ela sowed. tem que ser semeada. It needs to be sowed. Quem são os semeadores? Who are the sowers? São aqueles que evangelizam. Are those that evangelize. Aleluia! Você evangeliza alguém? Do you evangelize? Sabe que não sabe? Tem evangelismo, né, Saturday we presbítero? have evangelism. Tem evangelismo, We sabe? have evangelism. Você evangeliza? Do you evangelize? Então, esse que semeia So those that sow são os are the evangelizadores. evangelizers. São aqueles que ensinam a palavra Those de that Deus. teach the word of God. São aqueles que levam a palavra de Deus Those that take the word of God. nas ruas, The streets, nas casas, the houses, lá nos home cells, the home cells, que levam a palavra do Senhor. that take the word of God. Eles são os semeadores. They are the E eles sowers. jogam na tua And vida they throw into your a life palavra de Deus. the word of God. Mas o que você vai fazer com essa semente? But what do you do with Você the tem que seed? plantar no teu You need to coração. plant it in your Os heart. ensinamentos de The Jesus teachings of Jesus. não é só para você dizer, It's not just for you to say, ah, tão lindo, oh, beautiful, ah, coisa maravilhosa. something É para marvelous. você entender, It's for you to colocar understand, na tua vida, put it into your life, praticar. and practice. Aqui nós estamos vendo We see o here Senhor nos ensinando that the Lord is que teaching para eu e us você ir para o that céu, for you and I to go to nós heaven, temos que semear a we need to palavra. sow the word. É obras. It's works. Nós temos que levar o evangelho de We need Jesus. to take the gospel of Amém. Jesus. Amen. Vamos lá, voltando aqui agora no próximo slide. Next slide. Mas os trabalhadores são quem? But the servants, who are they? Quem é os trabalhadores? Who are the servants? É vocês, It's igreja. you. Somos nós. We are. Quem é o dono do campo? Who É is the Deus. owner of the field? O God. dono do campo The owner of the é field Deus. is God. A semente The seed é o evangelho. is the gospel. Mas os trabalhadores But the que servants estão ali cuidando that are there taking care, somos nós. we are. Observa bem, vai lá no versículo 24. Go to verse 24. Diz assim a palavra do Senhor. It says, O reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ele semeou. He sowed it. Jesus já trouxe o evangelho. Jesus has brought the gospel. Mas ele deu a mim e a você But he gave a you and I the responsabilidade responsibility de pregar esse to evangelho. preach this De gospel, ensinar esse to evangelho. teach this De gospel, viver to live o the evangelho. gospel. Por isso que no versículo 25, That is why in verse 25, ele não é o dono que dormiu. it's not the owner that slept. Foram os homens, os It was trabalhadores. the men, the servants. Nós temos que ter cuidado We need to be watchful para que os problemas desta that the vida problems of this life não causem em do você not cause you um afastamento de Deus. to move from Porque God. às vezes os
os problemas são tanto, Because sometimes você problems are fica many cansado, that you become tired, fica triste, you become sad, você fica desanimado, you don't, you become in you despair. become in despair. Você já não quer fazer mais You don't nada, want to do anything. você não quer mais orar, You don't want to você pray. fica até com raiva You even become angry, e não sabe nem por que está com raiva. and you don't know why. Esse dormindo aqui This sleeping é here aquilo que nós estudamos no mês de is novembro, what we learned in November. quando o amor de muitos esfria, When the love of many becomes cold, quando muitas pessoas when many people, eles vão negar ao Senhor they will Jesus. deny the Lord Jesus. Quando começar as tribulações, as When perseguições, tribulations and persecution come, eles vão se esconder, eles vão dormir. they will hide themselves, they will Então sleep. presta atenção, So pay attention. não deixa Do not let que os problemas da vida, the problems of as this life, preocupações da tua the vida, worries of this te life separem de Deus. separate you from O God. melhor lugar para você The estar best place for you to é na be presença de is in Deus. the presence of God. Amém? Próximo slide. Amen. O inimigo The enemy é o diabo, is the devil, são os demônios, the demons, são as pessoas people que o diabo usa. that the devil uses. Porque ou nós estamos em It's Deus either we in God ou nós estamos no diabo. or in the devil. Não existe meio. There's no middle. Eu estou no meio. I'm in the No. middle. No. Quem está no meio Who's in the middle está no diabo. is in the devil. Entenda uma coisa. Understand something. Ou você tem Jesus Cristo na sua Either you vida, have Jesus você in é your um life, salvo, você é um you liberto, are saved and delivered, ou você tem um diabo. or you have the devil. Então, quem é o inimigo? So who's the O enemy? inimigo é qualquer pessoa The enemy is any person que pode não estar em Deus. that might not be in O God. diabo pode usar aquela The pessoa. devil can use that É por person. isso que o diabo usa os amigos That is why the devil uses para levar a friends pessoa para a bebida, to bring the person to alcohol, para levar a pessoa para a droga, drugs. para levar a pessoa para o mau caminho, Person goes to evil ways para fazer com que a pessoa gaste muito for the dinheiro. person to waste money. O diabo usa as circunstâncias The e as devil uses pessoas. circumstances and people. Então o inimigo, So the ele enemy, vai semear he will sow sempre próximo a você close to you alguém someone que é para te tirar do plano de Deus. to remove you from the plans of God. O inferno Hell não foi feito was not made para nós. for us. O inferno Hell foi feito was made para o diabo for the e devil para os demônios. and the demons. Porém, ele não quer ir sozinho para But lá. then he doesn't want to go alone Ele there. quer levar He pessoas. wants to take people. Então, ele vai querer tirar você do So caminho de he Deus. wants to take you out of the way of Próximo God. slide. Next slide. Nós vemos no versículo 25 que Verse 25. o inimigo semeou o mal The porque enemy alguém sowed evil because dormiu. someone slept. A pessoa não vigiou. The person wasn't watchful. A pessoa achou que ia conseguir vencer. They thought they would be able to overcome. A pessoa diz, não, eu não vou me contaminar com esta No, I festa. won't be contaminated by this party. Mas acaba se contaminando. But then they become Não, eu contaminated. não vou. I won't. Mas você acaba fazendo. But at the end of the day, you Então, do qual it. é o conselho? So what is the Nem advice? te envolve Do not involve com yourself qualquer coisa with just anything que vai te levar fora de Deus. that will take you out of God, Fora da presença de out of Deus. the presence of God. Próximo slide. Next slide. Nós vemos aí agora. We see here now. Como é que nós vamos saber? How will we know? Porque o inimigo ele vai semear. The enemy will sow. Deixa eu falar aqui para vocês agora. Let me tell you now. Preste atenção. Pay attention. Nesse momento, At this o moment, inimigo the já enemy semeou is already sown alguém someone próximo a você close to you para te tirar to remove you do céu, from heaven, para te tirar to remove you do reino dos céus. from the kingdom of heaven. Como é que você vai descobrir quem é essa How pessoa? will you know who this person is? Como é que nós vamos saber quem é joio e How quem é will we trigo? know who is a tear and who is wheat? Como é que eu vou saber? How will I know? Tá bem? Então essa é a pergunta aqui. So this is the question. Como eu falei antes, As I said o before, joio, the tear, ele não dá fruto. it doesn't give fruit, it doesn't bear fruit. O joio,
The ele Tay, parece um crente. it looks like a Ele Christian. parece uma boa pessoa. Looks like a good Mas quando person. você vai ver a vida da pessoa, But when you look at the person's life, você vai ver o que ele faz, you'll see what they como ele do, fala, how they speak, como ele age, how they act, os frutos da vida dele. the fruit in their lives. Você vê, esse aqui não tem Deus, You não. see, this one doesn't have God. Vamos dizer que ele está pregando a palavra, Are they preaching the word? está evangelizando. They're evangelizing. Aí no dia seguinte, The next day, ele está se prostituindo. he's in prostitution. Ele é joio. There's a Tay. Se ele hoje If today está dentro da is igreja, in the church está cantando, singing, Welcome Holy Spirit, Welcome Holy Spirit, Tá aqui levantando as mãos. lifting up their hands. Mas amanhã But then tomorrow, ele está fumando. they're smoking. Ele está falando mal do They're próximo. speaking evil of their neighbor. Ele está falando mal da igreja. They're speaking bad of the church. Ele é? Is a Ele é? Um joio. Tay. Cuidado. Be careful. Quem você é? Who are you? Quem você é? Who are you? Porque o joio, Because a Tay, a palavra de Deus diz the word of God says, que ele não vai para o céu. it will not go to heaven. Então, pelo fruto, So by the fruit, você vai conhecer. you will know. As obras da The pessoa works of the vai person, demonstrar quem ele they é. will show who Próximo they are. slide. Next slide. Então, ali em Atos capítulo So 13, in Acts 13, vamos lá no Atos 13. let's go to Acts, Amém? Atos capítulo 13. Acts 13. Versículo. Aí está falando 10, mas eu quero ler com vocês Want to read with you? desde versículo 4. From verse 4. Atos 13, 4, diz assim: E enviados pelo Espírito Santo, And sent by the Holy Spirit, foram até a they Seleucia. went down to Cilicia. Agora vamos no versículo 6. Verse 6. E atravessando a ilha foram a Pafos. When they had gone through the E island to acharam Paphos, they found Um certo a judeu certain mágico, sorcerer, falso a profeta, false prophet chamado named Bar Jesus. Bar Jesus. A Bíblia já está dizendo. The Bible's already saying it. Ele era o quê? What was he? Um homem He was a man que era that was, um judeu falso he profeta. was a Jew, a false Um prophet. judeu, quer dizer, ele conhecia a Bíblia. He knew the Ele Bible. conhecia a palavra de He knew Deus. the word O of God. Velho Testamento ele He conhecia. knew the Old Testament. Mas ele era um But he was a falso profeta. false prophet. Existem falsos profetas? Do false prophets exist? Sim. Yes, they do. Eles conhecem a Bíblia? They know the Sim. Bible? Yes, they Sim, do. o diabo conhece também. The devil knows it O as well. diabo conhece a Bíblia. The devil knows the Se calhar até Bible mais que vocês aqui. more than us here. Presta atenção. Pay attention. Aí então aqui a palavra do Senhor dizendo, versículo 7. Verse 7. Estava ali And then there, o procônsul Sérgio Paulo, Proconsul Sergius Paulus, varão prudente. an intelligent man, Esse chamando-se Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. this man called Barnabas and Saul, and sought to hear the word of God. Então nós temos o Bar Jesus, So we have Bar Jesus, que era um falso profeta. a false prophet, Nós temos Sérgio Paulo, Sergius Paulus, que era um homem prudente, an intelligent man, tá? E o Sérgio Paulo and Sergius tinha um Paulus, desejo, he had a mas uma desire, vontade a desire de conhecer Deus, to know de God, saber quem era to Jesus. know who Jesus was. Então ele ouviu dizer So he heard que Barnabé that Barnabas e Saulo estavam ali and Saul were e there, eles estavam pregando o and they evangelho, were preaching the gospel. tá? São os trabalhadores, lembra? They're the servants. E aconteceu o quê? And what Versículo happened? 8. Verse 8. Mas resistia-lhes, But Elimas, the sorcerer, né? O Elimas, o mágico. the sorcerer, Deixa eu falar para vocês, o Bar Jesus Bar Jesus, e o Elimas and Elimas, são a mesma pessoa, they're the same person,
tá? É que naquela época, It's just that at that time, as pessoas, people eles tinham sempre dois nomes, had two names. ok? Geralmente um nome grego, One name was Greek um nome hebraico. and another in Hebrew. Então, nós vemos aqui que ele tinha o nome de Bar Jesus, So he had Bar Jesus, que era o nome hebraico, it was a Hebrew name. e Elimas era o nome grego. Limas was a Greek name. E diz o quê? Ele era um And he was a, ele era o quê? what was he? A sorcerer. Sorcerer, encantador. Sorcerer. Ele era um bruxo, He was feiticeiro. a wizard. Ele usava magia, He used magic. mágica, Magic. encantava a pessoa, He used tirava todo o teu incantations. dinheiro, He took your money. encantava as He pessoas. did incantations. Homem He perigoso. was dangerous. E o que acontece? And what happens? Ele procurava He sought sempre always impedir to impede que Sérgio Paulo that Sergius Paulus fosse salvo. would be saved. Sérgio Paulo Sergius, chegava, he would go, vai chamar Barnabé, go vai chamar Barnabas, Saulo, go call eu Saul. quero conversar com I want eles. to speak to them. O Elimas vinha, And Elymas would get ah there. não, vamos ali ver uma Say, no, coisa. let's go there. There's something. Deixa isso aí para Leave depois. this for after. Há tempo para isso. No, don't worry. There's Há time for pessoas this. assim, There sabia? are people like this. E nós, os trabalhadores, And us, the workers, nós, as pessoas que Deus colocou aqui nesse the people campo. that God has put in this Se você field, está aqui nessa igreja, you are hearing e this se você church, está ouvindo essa and you palavra, are hearing é this porque word. Deus te It's colocou because nesse God has campo put you in para this você field trabalhar. for you to work. Você tem que estar de olhos You need abertos, to be with eyes ouvidos open, abertos, ears open, porque vai ter because there feiticeiro, will be sorcerers, vai ter mágico, there will be vai ter magicians, falso there will profeta be false que vai prophets tentar that tirar will try to as remove almas the de soul Jesus. of Jesus. Vão tentar They tirar will try to pessoas remove boas people, good do people, caminho da from the salvação. way of salvation. Sérgio Paulo Sergius Paulus, não tinha Jesus ainda. he didn't have Ele não Jesus. conhecia, He didn't não know. tinha se convertido. He hadn't Ele converted. ouviu falar, He heard. ele tinha um He desejo, had the desire. mas estava ali But there, aquele bruxo, that wizard, aquele that feiticeiro, do sorcerer, Elimas. Elimas. Porém, olha o que a Bíblia diz But aqui. look what the Bible says here. Versículo 9. Verse 9. Versículo 9. Verse 9. Você quer ser cheio do Espírito You Santo? want to be filled with the Holy Quem quer ser cheio do Spirit? Espírito Santo? Who Levanta a wants to mão. be filled with the Holy Spirit? Eu, Lift up your hand. fala, Say I. Say I. Quero I want ser to cheio be do filled Espírito Santo. in the Holy Eu Spirit. desejo My ter desire autoridade to have authority, espiritual spiritual na minha authority vida. in my life. Sabe por quê? Do you know why? No versículo 9. In verse 9, O apóstolo Paulo, Apostle Paul, cheio do Espírito Santo, filled with the Holy Spirit, tá? Diz a palavra do Senhor. says the Todavia word of Saulo, God. But Saul, tá? Também chamado Paulo. who is also called É Paul, aquilo que eu vos falei. it's what I told Saulo, you. Saul, o nome hebraico. the Hebrew name. Paulo, o nome grego. Paul, the Greek name. Cheio do Filled with Espírito. the Holy, Quê? the Holy, Holy Spirit. Cheio do. filled with, Cheio do. filled with, Cheio do. filled with, Para você pôr embaixo for you to put o down feiticeiro the que está sorcerer tirando that is removing aquela pessoa that person que você está evangelizando. that you're evangelizing, Sabe essa pessoa que você está trabalhando na the vida person dele? that you're working in Você the está life. orando por You're ele. praying for this Está person. falando de Jesus para Speaking ele. about Jesus to Mas them. parece que está sempre uma coisa But impedindo it's de like entrar there's aqui. something impeding for them to É come porque here. tem um It's feiticeiro because lá. there is a sorcerer there. É o joio. It's a tear. Esse Elimas This é o Linus. joio. He was a tear. Estava He roubando was a stealing palavra de Deus. the word of O God coração de Sérgio from the Paulo. heart of Sergius. Precisa um homem There has to be a cheio do man Espírito Santo. filled with the Holy Precisa uma Spirit. mulher We need a woman cheia do Espírito filled Santo with the Holy que Spirit vai lá. that will go Olha there. aqui. Look here. O apóstolo Paulo foi lá. Apostle Paul went No there olho. and he looked at him No olho. in the eye. Não mandou recado. He Não. didn't send a message. Chegou no feiticeiro. He got to the Você precisa sorcerer. ser cheio do Espírito You Santo. need to be filled Para with the botar Holy embaixo Spirit to put a down feitiçaria. the Você precisa witchcraft. ser cheio do Espírito You need Santo. to be filled with the Para Holy repreender Spirit to rebuke todo mal all que evil está atacando a tua that is casa. attacking your Você precisa ser house. cheio do Espírito You Santo need to be filled with the para Holy Spirit socorrer
to deliver a sua igreja your church, para ajudar to outros, help others, como seja o Paulo, like que Sergius, são prudentes, that is prudent, que precisam de Deus. that need Mas God, está lá um feiticeiro, but there's a está lá um sorcerer, joio, there's a tail that is impedindo. impeding it. O apóstolo Paulo foi lá, Apostle Paul went there. olhou no olho He dele. looked at him eye to Olha aqui na eye. minha cara, He said, Elimas. look at me, Elimas, Limas, para Jesus. bar Olha Jesus, aqui, diz look at me, say. versículo 10. Verse 10. Filho do diabo, O son of the devil, cheio de todo engano full of all deceit e de toda malícia, and all fraud, inimigo da justiça, you enemy of all não righteousness, cessarás de perturbar os retos will caminhos you do not Senhor. cease perverting the straight ways of the Lord? Versículo 11. 11. Paulo falou isso Paul porque said this estava cheio do Espírito because he Santo. was filled in the Holy Se você Spirit. tem medo de If curandeiro, you are afraid of a se sorcerer, você tem medo do if you feiticeiro, are afraid of a está na wizard, hora de você se it's entregar a time for you Jesus. to give your life to Diz Jesus. a palavra do Senhor aqui. Says the word of God. Contra ti Against está a you mão do is Senhor. the hand of the Lord, Ficarás seco and you shall be sem ver blind, sol not seeing the por sun algum tempo. for a time. E no mesmo And instante, immediately a escuridão e a trevas caíram darkness sobre fell ele. on him, E andava às rodas, and he went around procurando seeking quem o guiasse pela mão. someone to lead him by hand. E o procônsul, Then the proconsul, Sérgio Paulo, Sergius Paul, vendo o que havia acontecido, seeing what had happened, creu. he believed. Creu. He believed. Você precisa ser cheio do Espírito You Santo, need jovem. to be filled in the Holy Spirit, young person. Irmã, Sister, você precisa ser cheio do Espírito you Santo. need to be filled in the Holy Irmão, Spirit. Brother, Você precisa ser cheio do Espírito you Santo. need to be filled in the Para Holy falar com essa Spirit. To autoridade. speak with this authority. Não é cheio do It's ódio. not filled with hatred. Não é cheio da bebida. It's not filled with É cheio do alcohol. Espírito It's Santo. filled with the Holy Spirit. Para poder repreender o For mal. you to rebuke Abrir a evil. sua boca. To open your E mouth. sair palavras de And words autoridade. of authority come out of your mouth. Porque o que foi que aconteceu? Because what happened here? O procônsul agora, The Sérgio Paulo, proconsul, Sergius, foi he liberto. was delivered. O feiticeiro foi barrado. The sorcerer was stopped. E aí o que aconteceu? And what happened? Ele creu na doutrina do He Senhor. believed in the doctrine of the Lord. Quem tem aqui um familiar que não é Who salvo? has a family member that is not saved? Sabe, tem lá um feiticeiro lá. There's a sorcerer there. Tem um joio lá. There's a tail Que there está a roubar a palavra that dele. is stealing the word. Você You é um trabalhador. is the que are the Jesus servant enviou. that Jesus had sent. Você precisa ir lá, You need to go cheio do there, Espírito Santo, filled in the Holy repreender Spirit, o mal. and rebuke evil E pregar a palavra ao teu and familiar. preach the word to your Amém? family member. Próximo slide. Next slide. A palavra do Senhor diz: The word of God says, os servos de Deus são the separados. servants of God Quando are você volta para separated. Mateus When you 13, go back to Matthew e 13, já fica o irmão João aqui. Brother João, Irmã Adelaide, já fica preparada aí. Você vai lá para João 13, John 13, versículo 30, diz o seguinte: verse 30. deixa crescer ambos juntos, Let them grow together até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: until harvest. I will say to the reapers, colhei primeiro o joio, first gather the tares atai-o and bind em them molhos in a bundle para o queimar, to burn mas them, o trigo but gather the wheat ajuntai-o into a barn. no meu celeiro. O Senhor The Lord vai ajuntar aquele que é seu. will gather those that are Quem his, está em Cristo? who's in Quem está Christ, cheio do Espírito who's Santo? filled with the Holy Esse vai para o Spirit. céu. This is Deus going vai to levar. God will take Mas o them, joio but the tail, vai ser it will queimado. Próximo be slide. burnt. Next slide. Vai ser? It will be, Vai ser? it will be Queimado. burnt. Isso aqui é o lago de fogo. This is the Lake of fire. lake of fire, Aquela segunda morte the second death que eu falei há 3 semanas that I atrás. spoke. Irmão João, levante-se. Com a autoridade de Deus, diga para a igreja como foi que Jesus entrou na sua vida. Fica aqui na frente. A irmã está gravando aqui. Pode acender a luz aqui. Amém? Luzes. Aleluia. Vocês querem saber? Um minuto, irmão. Mas como foi, João, que Jesus entrou na sua vida? How did Jesus enter your life? Pai do Senhor, irmãos. Peace of the Lord Church. Eu quero começar aqui a falar uma coisa, uma historinha um pouco mais, né? Saying a story first. Irmãos, eu acredito em Deus. I believe in God. Eu acredito em milagres. I believe in miracles. Primeira coisa, eu quero falar para vocês assim. Firstly,
Eu estou na igreja de Deus I am in the church desde 2000. since Os 2000. meus pais, tal, isso, aquilo, My né? parents, this and that. Mas uma coisa que aconteceu. But something that Desde happened, 2000, fomos da igreja, passamos Went pelas, to church. pelas crianças, isso, aquilo, tal, crescemos. we grew. Mas um certo dia, But a day, foi pastor Eleu, Pastor Elia, a pastora Rosa, Pastor Rosa, estava numa igreja lá na província de Manica, the province of no posto Manica, administrativo de Machipanda. from Mashipanda, Estava a inaugurar uma igreja they que were, o pastor havia mandado construir. there was a new church being Eu estava inaugurated. lá foi 2008. 2008, Em 2008, eu ouvi pastor Eleu a pregar. I heard Pastor Elia preaching. Eu ouvi pastor Eleu a pregar uma palavra ali. I heard him say a word. Ministrou. He ministered and ministered. Eu disse assim para mim mesmo: I say to myself, eu um dia quero viver com esse senhor aqui. I want to live with this man. Eu amei essa palavra. I love this Sabe, eu quero word. viver com esse senhor. Esse é uma fonte de inspiração para mim. It's a place of inspiration. Imagina, 2008, 2008, foram passando anos, years passed, foram passando tempos. time passed. Tá, se calhar eu fui me esquecendo, I even forgot, mas em um certo dia, but a day, foi 2011, 2011, Deus colocou aquela palavra no meu coração. God put that word in my E heart. chegado o tempo agora para você viver com aquele senhor. And then the time came for me to stay with him. Eu me lembro do versículo 34 de Salmos. Verse Não, 34, 37 de Salmos. verse 30, Verso 4 diz que deleita-te, pois, no Senhor, delight in the Lord, e Ele fará a vontade do teu coração. and he will make the will of Irmãos, your eu me heart. deleitei ao Senhor. I delighted Eu in the disse Lord. para mim mesmo, eu gostei da palavra. Said I love Irmãos, the eu quero word. dedicar a minha vida a I Cristo. want to dedicate my life to Então, se Christ. você não acredita a Deus, So if you don't believe in God, eu sou um milagre para isso. I'm a miracle Amen. for Se God. você olha para mim, você está vendo um milagre. You sing a miracle, E eu sou prova viva de que Deus opera. and I am proof that Deus God fala. works. God speaks. Foi pastor Eleu There's Pastor que Elia pregava a palavra de Deus. that preached the word Em of God 2008, in 2008. eu por olhar no altar, Looking at the eu altar, disse para mim mesmo, I say to essa myself, palavra me tocou. this word Eu quero touched me. viver com esse senhor um I dia. want to live with this man. E hoje estou aqui. And today I am here. E Aleluia. Hoje estou aqui. Aleluia. Irmãos, é uma coisa bonita. It's something beautiful. Então eu quero deixar esse versículo para vocês So I want to também. leave this verse for Salmo you. 37:4. Psalm 37:4. Deleita-te, pois, no Senhor, Delight yourself in e the Ele Lord, fará a vontade do teu coração. and He will make the will of your Acredite, heart. Deus faz coisas grandes. God does great things. Amém. Deus abençoe você. Mancapela. Venha, Mancapela. É bonito ou não, irmão? Testemunho. Beautiful. It's Tem que ter um trabalhador que vai semear a There needs to be someone palavra. that will sow the Alguém tem word. que pregar. Someone needs A palavra to tocou preach. no coração The dele. word Ele touched aceitou his heart. Jesus. He accepted E ele Jesus. sentiu no seu coração que He servia a felt Deus. in his heart to serve Mancapela, God. fala aí bonito, bem alto para nós ouvir. Como foi que Jesus entrou na sua vida? Amém. A Um paz minuto e sem- meio, né, Mancapela? Isso aí. Máximo dois, né? Ok. A paz sem a igreja. Peace of the Lord Church. Bem, eu não nasci num lar cristão. I wasn't born in a Christian family. Os meus pais eram messiânicos. They were Messianic, my parents. Então eu cresci a ouvir Meixo Sama. So I grew up hearing Meshu Sam. E para mim Meixo Sama é como fosse o nosso Deus lá de casa, né? It was like our God. Então eu não acreditava em Jesus. Eu não cresci a ouvir Jesus em casa. So I didn't hear Jesus at home. Então eu ia para a escola. I would go to school. Tinha duas pessoas que eram cristãos. There were teachers that were E Christian. também tinha uma amiga que continuamos amigas até hoje. And a friend, E ela é cristã. she's Christian. Então quando ela falava de Jesus, When she spoke of Jesus, eu falava, Jesus não existe. I would say Jesus doesn't Ou exist. Jesus foi apenas um ser, Jesus was just a being. mas o nosso Deus é Meixo Sama. But my God is Mesu-san, É o nome daquele japonês, né? the Deus japonês. name of the Japanese. Então, eu acreditava muito naquilo. I believed in that Porque me foi colocado na cabeça, because it was inputted in me desde que eu era pequena, eu cresci com aquilo. as a child. Eu lembro que eu fui batizada 2 vezes naquela I igreja. was baptized twice in that church. Yeah. E nós adorávamos a antepassados, dávamos ofertas e cultos a antepassados. We would praise ancestors. Amém? Mas os professores, lembro muito bem, o professor Vuvo, The teachers, ele nunca desistiu. he never gave up. Ele sempre, depois das aulas, After classes, quando ficávamos aí a brincar no pátio e when tudo we mais, play,
ele chamava alguns alunos e falava de Jesus. He would call us and speak of Jesus. Eu, a rebelde, ficava do lado. I would stay aside. I Eu was não rebellious. gostava de lhe ouvir. I wouldn't want to Ele listen. sempre insistia, He vem, would vem, insist, capela. come. Eu nunca quis. I never wanted. Mas teve uma vez But a time em que ele mesmo pegou a força e me colocou lá he put sentada. me there E ele disse, and he said, vamos fazer uma oração let us make a prayer. e Jesus quer ouvir a tua voz, And capela. Jesus wants to hear your voice. Eu disse, vou falar aqui, quem é esse And I Jesus? said, who's this Ele Jesus? disse, Jesus quer ouvir a tua voz. Jesus wants to hear your Eu voice. disse, tá bem. I said, okay. Ele passou, eu fiquei tipo, tá mexendo a boca. I acted as if I was moving Ele my mouth. voltou. Ele disse, He said, Jesus quer ouvir a tua voz, Jesus capela. wants to hear your voice. Eu fiquei, ok. I was like, Tá bom. okay. Jesus, estou aqui. Jesus, I'm here. Não te conheço. I don't know you. Eu estou aqui, estou aqui. I'm here. Geração de uma menina, talvez de 10 anos. Prayer of a girl, 10 years. Então eu voltei para casa I went back home com aquela angústia, né? with anguish, E me sorrow. perguntando por que na escola estão a falar de Jesus Why are they speaking of Jesus e so aqui em much? casa é esse tal Deus japonês. And at home it's this Japanese God. E por que eu me senti diferente estando lá And why did I feel different there do que quando eu estou aqui em casa adorando esses antepassados e tudo mais? than when I'm here at home? E aquilo foi crescendo no meu coração. It started growing in my Eu quero heart. conhecer esse Deus. I want to know this Era God. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Nem sabia que era Aleluia. Jesus. Eu Aleluia. queria conhecer Jesus. I want to know Jesus. E aconteceu que o meu pai lhe ofereceram um computador. They gave my father a laptop, A minha irmã mais velha computer. ofereceu no meu pai. Então, depois de alguns meses, meu pai já não queria o computador, então meu pai me oferece o computador. My father gave me that. Imagina, meu pai não era cristão, meu He pai era wasn't Christian. messiânico mesmo, terra a terra. He was Messianic. Então, eu naquilo de investigar o computador, Investigating the computer, encontrei louvores. I found Eu worship. nunca tinha ouvido louvores. I've never heard them. Nunca. Louvores falam do Espírito Santo, Speak Jesus, of the Holy nada. Spirit, nothing. E eu coloquei, eu estava no meu And I put it, I quarto. was in my room. Enquanto o louvor foi tocando, It started playing. algo foi enchendo o meu coração. Started feeling my heart. Aquilo, eu estou aqui. Eu falei, mas quem está I'm aqui? here, but Eu who's estava a here? perguntar, quem está I was aqui? Quem asking está who's aqui? here. Disse, não, isso não é possível. I said, Não, no, this não, is not não. possible. E aquilo foi. O louvor foi Foi. tocando, foi I tocando. touched. A amada igreja, eu só sei que eu estava de joelhos no meu quarto I sozinha. was kneeling in my room E eu alone. estava a chorar. And I was crying. E a única coisa que eu podia falar era só, eu quero conhecer. And I just want to say, Eu I quero just said I want to know. Eu quero conhecer Jesus, eu I quero want to know conhecer Jesus. Jesus. Então, desde aquele dia, From that day, eu comecei a me afastar um pouco dos meus I pais. moved from my E parents. comecei a gostar mais de ficar na escola. And I started E staying ouvir in a school palavra de Deus. and hear the word of God. E foi assim, eu And aceitei it was Jesus like that. Cristo, I accepted Jesus. dei a minha vida I a gave Ele my life to Him. e partilhei com o professor. I shared with the teacher. Eles oraram por mim They prayed for me. e me deram aquela força para continuar com essa They caminhada. gave me strength to continue. E já não desisto de ser cristã. And I don't give up. Eu amo Cristo Jesus de uma I maneira love Jesus. da manhã. Então, é assim que Jesus acrescentou na minha That's how vida. Jesus can. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Glory to God. Tem que ter um professor, There needs to be a um teacher, trabalhador de Deus, a servant of que foi God semear a palavra. that sowed the Semeou word. a He semente. sowed E the a seed, semente foi caindo aqui no and the coração. seed fell in the Nesse heart, campo aqui, in this e field. foi crescendo, aleluia. It grew. Cresceu no coração do It João, grew in John's cresceu heart. no coração da It grew capela. in Capela's Hoje os heart. dois são diáconos. They are deacons today. Estão servindo a They are Deus serving e vão God. continuar semeando a And they will palavra. continue Aleluia! sowing the word. Amen. Vamos fechar o Espírito Santo, Let us fica em be pé aí filled with the agora. Holy Spirit. Vamos Stand estar up right orando, now. entregando o teu corpo, alma e Giving espírito a your body, Deus soul, body, e encerrando essa reunião também. ending the sermon. Lembrando a toda a igreja, Reminding the church, sábado, Saturday, juventude, youth, youth, Fire! youth, Fire! youth, Fire! 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 Pentecostal fire! youth of the new covenant, Committed to God and His words. juventude, Fogo! juventude, Fogo! juventude, Fogo! Fogo! Fogo pentecostal! Jadina, Compromisso com Deus e a sua obra. 8h30, 8:30 no sábado, on Saturday. esse compromisso aqui com Deus, essa obra. This Amém? work here. O teu sábado é para Deus, Your Saturday teu is for domingo é para God. Your Deus. Sunday is Depois for que você God. ensaiar aqui, After você practice, vai sair no you evangelismo. go evangelize. Amém, presbítero? Amen. Aleluia! Fecha seus olhos Close aí. your eyes.
Eu quero que você agora veja quem é essa I pessoa want que não you é to salvo see this person that's not na saved sua casa, na sua in your família house, in ou your dos seus family, amigos. or your friends. Lembre-se, Remember, você é you are este trabalhador the que servant tem que semear essa palavra that lá. has to sow E this, você precisa the do Espírito word. Santo. And you need the Então Holy você vai Spirit. orar agora So you will e vai pray dizer: now and you Deus, say, God, enche-me fill me com teu Espírito with Santo, your Holy que eu quero Spirit. levar a tua I palavra. want to take Eu your quero que a word. minha I família want my te family conheça. to know Meus you. amigos My te friends conheçam. to know Eu you. quero eles salvos, I want Jesus. them saved. Usa-me, Jesus. Use me. Todo mundo orando aí agora. Everyone praying Toda a right igreja now. orando. The whole church Jovens praying. orando. Young people As irmãs praying. orando. Sisters praying. Os irmãos orando. Brothers Seja cheio Be filled do Espírito with the Santo. Holy Spirit. Deus poderoso. God Almighty. Nós nos entregamos a We Ti give yourself to nesta you. noite. This evening. Agradecidos We thank por you esta palavra. for this word. Pelo Teu Filho, For your Son, Jesus Cristo, Jesus que Christ, trouxe that esta brought semente seed do Evangelho. of the gospel. Agora, Senhor, right now, está nas Father. nossas mãos essa That is semente. in our hands, Eu this te seed. peço, I ask ajuda-nos, help us. capacita-nos, Give us will. dá-nos Give sabedoria, us wisdom. dá-nos inteligência Give us intelligence para levar, Senhor, to take este Evangelho. this gospel. Enche-nos, Jesus, Fill us up, com Teu Jesus, Espírito with Santo your Holy para Spirit pregar to a preach Tua palavra. your word. Senhor Jesus, Father God, te revela a nós. Reveal yourself to Derrama us. sobre nós Pour a on Tua us unção. your anointing. Eu abençoo todos I aqui. bless everyone Em here. nome de In Jesus the name Cristo. of Christ Que Jesus. cresçam, Senhor. May they grow. Que cresçam May they grow espiritualmente. spiritually. Que se tornem May they become homens e mulheres men and women cheios do that Teu are filled Espírito with the Santo. Holy Spirit. Oh, Deus. Father, Toca neles, touch Senhor. them right now. Dá sonhos. Give them Dá dreams. visões. Give them visions. E esse joio And these tares que está atrapalhando that are a vida do Teu disturbing filho. the lives of Eu your child, repreendo agora. I rebuke Em right nome now. de Jesus In the Cristo. name of Christ Sai Jesus. desta Get vida. out of Te this life. afasta agora mesmo. Move away right Em now. nome de In Cristo the name of Jesus. Christ Jesus. Obrigado, Deus. Thank you, Father. Que a graça do Senhor May the Jesus. grace of our Lord Jesus, E o amor de Deus may the Pai. love of God the E a Father, comunhão do and Espírito the Santo. communion of the Holy Seja com toda a Spirit may igreja. be with the church. Que a igreja diga And the amém. church say amen. Amém. Amen. Deus abençoe a God todos. bless you all. Domingo. Sunday. Na Bíblia há milhares de versículos. In the Bible, there are millions, thousands of verses. Segundo aqueles que estudam, According to those who dizem study, que há mais de 7.000 promessas. there is over 7,000 promises, E algumas delas muitas vezes se tornam muito reais na nossa vida. and some of these promises become so real in our lives. Eu quero te apresentar uma agora. I want to show you one today. Deus não é injusto The Lord is not unjust para se esquecer to forget do bom trabalho of the good works que fazemos para that we Ele. do for Him. Eu não sei o que você tem feito, I don't know what you have been doing. mas eu sei o que é que nós temos feito. I know what we are doing. Eu e minha família, My family and I, nesses quase 35 anos, in these almost 35 temos years, dado e gasto a nossa we vida have given our lives tentando fazer algo para Deus. trying to do something for E eu God. tenho convicção, And I have se conviction nós não colhermos aqui, that if we shall not reap in this vamos world, colher com we Ele. shall reap with Him. Você também pode ter essa convicção. And you can also have this conviction. Continue a investir no campo Carry missionário. on investing in the Continue missionary a field. investir em obras sérias. Carry on investing in serious work. Deus é que vai te dar a The recompensa. Lord God is the one who shall Deus abençoe você.